Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com Pedro Celestino. Pedro Celestino é engenheiro e acaba de ser eleito como presidente do Clube de Engenharia. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Debate Brasil e, principalmente, eu gostaria de conversar sobre esse momento muito tenso que estamos vivendo na conjuntura econômica e política do nosso país. Mas, principalmente, há muitas dúvidas com relação à situação da própria engenharia nacional. Você, nesse seu cargo de presidente do Clube de Engenharia, passa a ter uma responsabilidade muito grande. Como que você vê esse momento? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para conversar com você e com esse público interessado nas coisas do Brasil e do mundo. Realmente, nós vivemos hoje uma crise conjunta, é uma crise econômica e política. A crise econômica tem que se analisar olhando também para a conjuntura internacional, que é ruim. A crise financeira internacional de 2008 não foi superada. E hoje, a chamada nova locomotiva industrial do mundo, que é a China, ao retrair-se, diminuir suas compras e diminuir suas exportações, repercute no mundo como um todo. Por exemplo, exportações do Brasil para a Índia, para a China, do ano passado para este ano, tiveram uma queda de 22%, o que significa uma pressão sobre as nossas contas em dólar muito forte. Por outro lado, nós tivemos um descontrole de contas do governo, por conta de decisões macroeconômicas equivocadas, que nos levaram a uma situação de deterioração das contas públicas. O político é saber como resolver a questão fiscal. Coloca-se, então, para a sociedade um conflito distributivo. Quem vai pagar a conta do ajuste? Essa é a primeira questão política a ser enfrentada. Tivemos uma eleição ano passado muito polarizada, em que a presidente se elegeu com pouco mais de 3% de diferença de votos em relação ao candidato de oposição. E as propostas que ela colocou para a sociedade, que levaram-na a vencer a eleição, foram deixadas de lado no dia seguinte. Passou ela a adotar a política econômica do adversário. Há um sentimento de frustração nos seus eleitores extraordinário. Por outro lado, há na oposição quem queira discutir a legitimidade do seu mandato. Ora, ganhou, governa. E há setores da oposição inconformados com a derrota, querendo abreviar o mandato da presidente. Então, a primeira questão a se enfrentar é de garantir o exercício do mandato. Com que proposta? Essa é a questão. O Clube de Engenharia tem a visão de que o Brasil é um país por construir. Tem demandas imensas para fazer com que a sua economia se desenvolva e que seu povo tenha uma situação melhor. Por força de não termos feito a reforma agrária quando era necessário, no início do século passado, tivemos, entre os anos 30 e 80, o processo de urbanização mais acelerado da história da humanidade. O Brasil, dos anos 50, ainda era um país essencialmente agrícola
em que 60% da sua população morava no campo, 40% nas cidades. Hoje, nós temos 80% da população em centros urbanos, sendo que a metade deles em 9 grandes centros urbanos, com dificuldades crescentes para serem administrados. E o que essas populações demandam? Demandam habitação, demandam saneamento, demandam transportes, demandam lixo, coleta de lixo, demandam suprimento de energia. Todas essas demandas são demandas em que a engenharia está diretamente envolvida. Por isso, o Clube de Engenharia tem como proposta formar uma ampla aliança em favor do Brasil. Nós temos que sair desse debate estéril a respeito da legitimidade do mandato da presidência, um debate que tem como cereja no bolo a questão da corrupção, que é uma preocupação de toda a sociedade. Essa questão da corrupção é colocada como pretexto para se discutir a legitimidade do mandato da presidente e, com isso, chegar ao objetivo principal dos opositores, que é o de mudar o eixo da política brasileira na defesa dos interesses nacionais. A questão que está em jogo hoje é a questão do petróleo, porque o Brasil descobriu, com o pré-sal, a maior reserva de petróleo do planeta nos últimos 30 anos. Essa reserva é que está em jogo. Por isso, os mesmos que são contra a corrupção, os mesmos que discutem a legitimidade do mandato da presidente, são os que propõem hoje, no Senado e na Câmara, a mudança da lei da partilha e o restabelecimento das concessões de petróleo a empresas estrangeiras, sob a alegação de que o Brasil precisa de dinheiro e não dá para esperar a exploração do petróleo pela Petrobras, como se a Petrobras estivesse quebrada. Ela foi mal gerida, houve desmandos que estão a ser apurados e devem ser apurados. Os responsáveis devem ser punidos nos limites da lei. As empresas também, mas não podem ser destruídas. Porque se forem destruídas, perder-se-á o patrimônio gerencial, tecnológico, administrativo, acumulado ao longo das últimas 6 décadas. E seremos, nós, engenheiros, mais uma vez dependentes de contratantes estrangeiros, que trarão tudo de fora, que deixarão de comprar produtos industriais brasileiros, que deixarão de usar a nossa cadeia de fornecedores, que farão com que se agrave a condição econômico-financeira do nosso povo. Isso é que está em jogo no Brasil hoje. Ou nós sustentamos a possibilidade de caminhar para um desenvolvimento com inclusão social, que busque a integração regional, que busque um mundo multipolar, ou nós voltaremos à condição de país subalterno dependente de uma grande potência, que foi, infelizmente, o que marcou a maior parte da nossa história. Há inúmeros erros a se corrigir, não tem a menor dúvida, mas o caminho da mudança é o caminho da discussão com a sociedade, da discussão com o empresariado brasileiro. Não me importa saber, nessa circunstância, se o empresário é brasileiro de capital nacional ou se é um empresário de capital estrangeiro.
porque o capital estrangeiro, este que vem para cá com a sua indústria, está interessado no mercado interno brasileiro. O Brasil não é uma plataforma de exportação. E como ele está interessado no mercado interno brasileiro, ele precisa do desenvolvimento. A aliança que se faz necessária é uma aliança com o capital produtivo, porque este capital está sendo esmagado pela financeirização da nossa economia. Eu vejo com muita preocupação a discussão desse ajuste fiscal, que é um ajuste que serve única e exclusivamente ao capital financeiro. Não só nacional, como ao capital financeiro internacional. Não tenham dúvida de que as questões que aqui ocorrem são questões subordinadas à conjuntura internacional também. E quem quiser olhar para essa crise sem olhar o que ocorre no mundo, vai acabar por produzir conclusões equivocadas. Pedro, essa ideia de uma aliança dos setores produtivos e principalmente chamando a engenharia nacional a responder pelas demandas populares, que são gigantescas, poderia ser justamente um norte para uma nova fase do nosso desenvolvimento. O que impede isso, no seu ponto de vista? Existem vários fatores. No próprio empresariado, existe uma subordinação ideológica ao que vem de fora. Então, se coloca para o empresariado a perspectiva de aumento da participação da indústria dentro desta ótica de integração regional, de expansão de exportações no sentido sul-sul, reagem. A mídia que repercute essencialmente as posições do empresariado brasileiro, a mídia é contrária ao Mercosul, por exemplo. A Argentina passou a ser um grande parceiro comercial brasileiro na última década. E a Argentina é objeto no cotidiano de crítica. E o Mercosul é objeto no cotidiano de crítica. A visão do empresariado brasileiro, em determinados momentos, é uma visão tosca. Chega a defender a aliança com os Estados Unidos, como se a aliança com os Estados Unidos pudesse significar expansão da produção industrial brasileira. Não há a menor possibilidade do Brasil ser competitivo no mercado americano, que é o maior mercado do mundo. Nós não temos, na nossa estrutura industrial, a não ser em casos raríssimos, que é o caso da Embraer, por exemplo, possibilidade de competir no mercado americano. Então, uma aliança com os Estados Unidos, como era a aliança proposta no governo Fernando Henrique Cardoso, seria o beijo do urso no porco. Vejam o que aconteceu com o México. O NAFTA é um acordo comercial Estados Unidos, Canadá e México. O México é o sócio menor. E a indústria do México foi para o espaço. O que tem no México ainda são maquiadoras, como eles chamam, que é um rol de pequenas e médias indústrias junto à fronteira americana, em que produzem componentes e montam produtos como se fosse a Zona Franca de Manaus, por exemplo, para voltar para o mercado americano. Se você analisar o que ocorre no Canadá, o Canadá está perdendo todos os seus quadros, todas as suas indústrias, tudo que tinha no Canadá como elemento de expansão da economia, está voltado para os Estados Unidos. Eles são absorventes em relação aos vizinhos. Nós, como temos extensão territorial, recursos naturais e população, podemos resistir a isso. Não é resistir no mau sentido. Os americanos são também grandes parceiros comerciais brasileiros, mas a relação tem que ser soberana, não tem que ser uma relação subalterna. Isso, no Brasil, foi entendido a partir da década de 30.
passou por Getúlio, passou por Dutra, passou por Getúlio de novo, Juscelino, teve um retrocesso com Castelo Branco, mas os próprios governos militares entenderam a importância do Brasil se abrir para o mundo e não olhar só para os Estados Unidos. Essa linha de pensamento foi sofrer um retrocesso gigantesco com Collor e Fernando Henrique e foi retomada no governo Lula. O que estamos a assistir agora é um novo retrocesso patrocinado pelo governo Dilma Rousseff. Porque esta visão que está sendo proposta, o ajuste fiscal, é uma visão muito mais tosca do que a visão da dupla Campos Bulhões, que era considerado o símbolo do mal pelos economistas brasileiros. É isso. Agora, as mudanças que foram introduzidas nos governos pós-2002, no sentido, inclusive, de se responder a uma parte dessas demandas populares, de alguma maneira conviveu com as mudanças substantivas que foram feitas na economia brasileira nos anos 90, principalmente no tocante à abertura financeira. Isso vem acarretando um duplo processo em relação ao nosso aparato produtivo. Não somente uma situação de desnacionalização crescente, como principalmente uma mudança no nosso padrão industrial. Em boa medida, nós hoje, nosso parque industrial, vem montando peças e equipamentos que são importados. Como enfrentar esse problema? Essa é uma questão complexa. Há elementos do que você diz com os quais eu concordo e outros não. Em relação à abertura financeira, o que se observa da década de 90 para cá, houve uma abertura indiscriminada na década de 90, mas na década de Lula para cá, já não houve esta abertura. Ao contrário, tem aumentado a participação do capital financeiro nacional no sistema bancário. 2, o papel do BNDES como indutor do desenvolvimento econômico foi muito fortalecido. Não por acaso o banco hoje é vítima de um processo, de uma tentativa de esvaziamento. Uma das grandes propostas do ajuste Levy é reduzir o papel do BNDES como indutor do desenvolvimento econômico. O BNDES é o maior banco de investimento do mundo. E não por acaso ele está sendo objeto de uma campanha para diminuir a sua importância na economia. 2, não se trata de desindustrializar. Eu acho que há um movimento no mundo de globalização das multinacionais. O Brasil é um dos focos, mas com uma visão distinta. Se você olhar uma multinacional em Singapura ela vê apenas a plataforma de exportação. No Brasil, ela vê o mercado interno brasileiro. Afinal, somos hoje mais de 200 milhões de brasileiros. Exatamente. Pedro, eu vou ser obrigado a te interromper, você me perdoe, por conta do nosso tempo regulamentar. Nós vamos a um brevíssimo intervalo, mas eu lhe garanto a continuidade desse belo raciocínio na volta do nosso intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com a continuidade dessa entrevista com o engenheiro Pedro Celestino. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o engenheiro Pedro Celestino, atual presidente do Clube de Engenharia.
Antes de continuarmos a nossa entrevista, quero lembrar aos nossos telespectadores que todos os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. Lá você poderá acessar não somente essa entrevista com Pedro Celestino, como todas as demais entrevistas que temos feito nesses últimos anos. Pedro Celestino, no último bloco, você justamente ponderava a respeito de uma afirmação que fiz com relação à atual situação do nosso aparato produtivo, onde combinamos não somente um processo de desnacionalização crescente, como um processo também de mudança no perfil das nossas indústrias. Hoje, muito dependente de importações de peças e componentes estrangeiros. E você, justamente no último bloco, você ponderava com relação a essa mudança, vamos dizer, de perfil da nossa indústria. Isso tem que ser, o que eu dizia é que tem que ser relativizado. Eu dizia que as empresas multinacionais, quando aqui se instalam olhando para o nosso mercado. E é uma coisa curiosa, porque elas, ao olharem para o nosso mercado, que você disse muito bem, nós somos 200 milhões de habitantes e um mercado interno maior do que a população da França. É um mercado interno enorme. Por isso que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Funcionando bem ou funcionando mal, estaremos necessariamente, nos próximos 10, 15 anos, entre as 5 maiores economias do mundo. Vai por inércia. Se tiver um governo que tenha um projeto nacional consistente, estaremos entre as 4 até. Posso até aventurar. Mas eu dizia o seguinte, a multinacional que aqui se instala, ao olhar para esse mercado, para todos os efeitos práticos do ponto de vista político, passa a se comportar como se nacional fosse. Ela quer reserva de mercado, ela que era liberal, porque queria exportar para cá, tinha que ser liberal. Então, imposto zero na importação. Do momento que ela vem para cá, ela quer imposto 100 para impedir a importação. Então ela se associa ao industrial brasileiro na compreensão de que o nosso mercado tem que ser protegido. Esse é um fato da vida, não é um fato... É necessário, o sujeito quer proteger o seu investimento. E ela passa a ser sócia no desenvolvimento, ela quer que se desenvolva. Ela não quer salário baixo, por exemplo. Ela quer bom salário. Por isso que o Lula foi surgir em São Bernardo. Ele não foi surgir em indústria de fundo de quintal no Nordeste, ele foi surgir na indústria de ponta. Porque a indústria de ponta é a que dava o melhor salário. A indústria de ponta é que já dava refeitório industrial, a indústria de ponta é que dava seguro-saúde, a indústria de ponta é que dava benefícios indiretos que agregavam-se ao salário, à massa salarial. E a indústria de ponta é que entendia, como vinha de fora, a importância de ter um movimento sindical organizado para ter interlocutor. Por isso é que o nosso sindicalismo moderno, que deu berço ao nosso presidente da República, foi surgir em São Bernardo. Então nós temos que ter uma visão crítica, sim, mas ao mesmo tempo temos que encontrar meios e modos de utilizar essas empresas que aqui estão a favor do desenvolvimento brasileiro. Elas são tão críticas do ajuste fiscal quanto qualquer empresa brasileira. Elas não têm esta compreensão ortodoxa que preside o raciocínio do nosso ministro da Fazenda. 2, a questão da agricultura. Nós temos hoje uma agricultura de ponta. Temos que trabalhar com os 2 pés. A agricultura de ponta altamente tecnificada, demandante de máquinas e equipamentos. Verifique o que aconteceu com o setor de máquinas e equipamentos nos últimos 10 anos.
Fabricação de tratores, implementos, tudo ligado ao agronegócio. Basta olhar a história dos Estados Unidos. A força da indústria americana do século XIX e XX decorreu da força da sua agricultura. Então, essa visão contra o agronegócio, ela acaba sendo uma visão reacionária. Nós temos que equilibrar, trabalhar com as duas pontas. O agronegócio é um grande demandante de produtos industriais. Veja na composição da nossa pauta de importações o percentual de importação de bens de capital. Isso aqui é o termômetro da desindustrialização ou da industrialização. A importação de bens de capital no Brasil, na última década, aumentou de uma forma consistente, o que significa que industriais brasileiros continuam comprando bens de capital, além da indústria de bens de capital aqui instalada, ter tido um bom desempenho, pelo menos até 2012. Mas os dirigentes da ABIMAQ, por exemplo, vocalizam muita preocupação com certeza, com talvez os dois grandes fatores que influenciaram a dita estabilização da economia brasileira desde os anos 90. A taxa de juros muito elevada e, principalmente, a situação do nosso câmbio, que neste momento encontra-se desvalorizado, mas uma das características desses últimos 25 anos é um câmbio permanentemente muito valorizado. Os dirigentes da ABIMAQ chamam a atenção que isso tem criado muitos constrangimentos ao setor. Boa parte dos empresários dessa área transformaram-se, na verdade, em importadores de máquinas e equipamentos, comercializando esses bens justamente frente aos setores demandantes, como é o caso do agronegócio. Nós não estamos abrindo mão de uma perspectiva de integração econômica a partir das nossas forças internas? Crítica correta. A visão da ABIMAQ é a visão correta. O câmbio, se nós olharmos plano real, até agora, até 2013, vamos dizer, foi considerado como uma âncora no combate à inflação. Na verdade, houve uma dolarização disfarçada da economia. Em 2013, a partir de 2013, promoveu-se uma maxi-desvalorização suave, agora agravada pela instabilidade política. Mas nós sentimos uma mudança do câmbio de 2013 até 2014. Ao longo de um ano, o câmbio depreciou bastante, favorecendo o parque industrial brasileiro. A crítica da ABIMAQ é consistente. Há problemas, sim, o câmbio atrapalhou, mas não destruiu. Prejudicou-se um setor. Nós tivemos vários setores prejudicados pelo câmbio artificialmente valorizado. A indústria de bens de capital, no entanto, ela continuou a produzir e a vender. O que eu quero dizer é que o resultado é industrial comprando máquina. Fabricadas no estrangeiro. Mas o industrial brasileiro comprando máquina é uma perda. Tivemos uma perda e podemos recuperar. Basta olhar que você tinha Villares, você tinha Bardella, você tinha, na década de 70 e 80, nós tínhamos indústrias de bens de capital robustas. Perdemos espaço. Nessa área perdemos espaço, porque não acompanhamos também a inovação tecnológica. Nós ficamos para trás. O Brasil perdeu em termos de política industrial e perdeu em termos de ciência e tecnologia. Só mudando de assunto dentro do mesmo assunto. Quando em 74, Geisel mandou mil recém-formados em agronomia e veterinária para o exterior, quando criou a Embrapa, ele criou as sementes dessa explosão agropecuária brasileira.
A Embrapa é fruto disso, de um investimento correto e maciço em inovação. Você não tem preocupação com o modelo tecnológico desse setor do agronegócio, baseado na importação maciça de fertilizantes, de adubos, de venenos, que tem inclusive contaminado não somente os nossos solos, mas principalmente tem causado preocupações inclusive no campo da saúde pública. O nosso cerrado hoje está dominado por monoculturas, justamente assentadas essas monoculturas num modelo tecnológico que depende muito da importação de insumos, o que nos causa um prejuízo muito grande na balança comercial. A importação de insumos causa prejuízo, sim. Ela é necessária indefinidamente? Não. Um dos grandes erros de gestão da Petrobras dos últimos anos foi abrir mão de jazidas de fosfato. Um dos grandes erros da atual administração da Petrobras é ter paralisado a construção da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas, que está com 92% das suas instalações concluídas. Quer dizer, isso é erro nosso. Erros de gestão. É erro de visão política, erro de gestão do governo. E particularmente... Quando o governo sabe que nós temos condição, sim, de sermos autossuficientes na produção de fertilizantes. Isso me permite justamente deslocar nossa conversa para o setor de engenharia, porque e para o próprio setor do petróleo, porque um dos setores que claramente resistiram a esse processo de abertura foi o setor da engenharia nacional, bem como a própria Petrobras. Teve momentos bastante problemáticos durante o governo Fernando Henrique, mas a partir de 2003, a partir da nova direção da Petrobras, ela voltou a investir, descobrimos o pré-sal e temos aí um campo extraordinário de expansão de negócios sob controle de capitais nacionais. O problema é que a Operação Lava Jato, ela atinge frontalmente não somente o setor de engenharia, mas o setor do petróleo, por conta da Petrobras. Como é que você vê esse quadro? Porque parece que é a nossa última cidadela em termos de setor empresarial controlado por capitais nacionais. Nesse momento, há inclusive propostas no sentido de se preservar as empresas de engenharia no intuito de abertura do mercado para inclusive empresas estrangeiras de engenharia virem para cá. Como é que você vê isso? Vamos separar as coisas. Uma coisa é a Petrobras, âncora do desenvolvimento industrial brasileiro, que foi, ao longo dos anos, das décadas, foi se consolidando como uma empresa fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro. A Petrobras foi profundamente atingida no governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? O governo Fernando Henrique Cardoso acabou com o seu serviço de engenharia. Acabou justamente com a base tecnológica da empresa. O governo Fernando Henrique Cardoso menosprezou o Centro de Pesquisas da Petrobras, o CEP. Foram duas decisões do governo Fernando Henrique Cardoso que amesquinharam o papel da companhia e possibilitaram a sua internacionalização. A absorção crescente, desnecessária, de empresas estrangeiras na cadeia do petróleo e na própria Petrobras. O governo Lula, com o Guilherme Estrela, que tinha sido do CENPES, tinha sido superintendente do CENPES, o governo Lula acertou em colocar o Guilherme Estrela na exploração e produção da Petrobras e acertou também em colocar Hildo Sauer na diretoria de Gás e Energia. Essas duas propostas do governo Lula é que permitiram a virada da Petrobras se transformando novamente em
Um indutor do desenvolvimento. Já a essa altura, com empresas nacionais e multinacionais, que para cá vieram para participar desse processo de expansão da Petrobras. Erros de gestão da gestão Gabrielli, o grande erro de gestão do Gabrielli foi não ter mantido em propriedade da Petrobras jazidas de fertilizantes importantíssimas na Amazônia. Permitiu que essas jazidas fossem alienadas. Mas ele teve a visão de entrar de novo na área de fertilizantes, tanto do Salgema, em Alagoas, Sergipe, Alagoas, como também na fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. Em relação à vinda de empresas de engenharia para o Brasil, não tem medo nenhum. Vão chegar aqui e não vão competir. Nós competimos lá fora e ganhamos. Nós estamos presentes em mais de 40 países do mundo. E somos abertos à participação estrangeira. Agora, não vão ganhar, a menos que as empresas nacionais, as principais, sejam destruídas. O alvo é destruir as empresas. O alvo não é punir as empresas. Punir as empresas, todos nós somos favoráveis. Punir os responsáveis também. Mas preserve-se as empresas e os empregos. Isso é que está em jogo agora. A crítica não é o combate à corrupção. A crítica é o processo de destruição. E é preocupante essa situação porque essas empresas hoje são responsáveis por investimentos, pela oferta de emprego, pela garantia de renda a milhares de trabalhadores. Eu vou querer explorar esse aspecto da nossa crise no nosso próximo bloco. Vamos agora a um outro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta aqui com esse papo interessantíssimo com o engenheiro Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o engenheiro Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. Pedro, no último bloco, nós falávamos justamente dessa crise que toca a Petrobras, bem como as nossas grandes empresas de engenharia. E há muita preocupação, inclusive, com os efeitos paralisantes que têm sido gerados nesses últimos tempos. Não somente pela Operação Lava Jato, mas principalmente por decisões que foram tomadas ou pelo próprio governo federal ou pela própria direção da Petrobras. O fato é que temos hoje uma paralisia em vários pontos do país de projetos muito importantes que eram tocados pela Petrobras. Como enfrentar esse impasse? É necessário colocar a roda do desenvolvimento para girar. E no Brasil, isso depende muito da Petrobras. Vamos lá. A Petrobras é hoje uma empresa completamente diferente do que era há 10 anos atrás. A Petrobras era uma até o pré-sal.
Até o pré-sal, a Petrobras tinha reservas declinantes. Produção de petróleo aumentando lentamente, porque os seus campos principais da bacia de Campos já eram campos maduros, como se diz no jargão do petróleo, com mais de 20 anos de produção. Para que você tenha uma ideia, hoje na bacia de Campos, para cada barril de petróleo produzido, você injeta 4 barris de água para o petróleo aflorar, subir. Muito bem. A Petrobras é outra, porque a bacia do pré-sal é uma reserva gigantesca e em que a taxa de acerto também é muito alta. Só é superada pela taxa de acerto da Arábia Saudita, que qualquer criança por ano retira o petróleo. Muito bem. Ela retomou o seu papel de indutora do desenvolvimento com uma cadeia produtiva enorme. É atingida pela Lava Jato, desmandos que não são desmandos triviais, porque numa empresa muito maior do que era, quer dizer, ela devia ter mecanismos de controle que correspondessem a esse aumento do seu tamanho. E os seus mecanismos de controle não foram suficientemente eficientes e permitiu-se esses desmandos que todos nós vemos aí. E ficamos estarrecidos com o volume. O volume é muito grande porque a Petrobras ficou muito grande. Isso não pode ser pretexto para a empresa parar. Eu fico assustadíssimo quando vejo declarações. Vi outro dia no Clube de Engenharia uma exposição do diretor de serviço de engenharia, Moro. Deve ser parente do juiz. Muito bom, correto, bom profissional, mas ele coloca como objetivos da Petrobras reduzir o seu endividamento e colocá-lo ao nível das demais empresas petrolíferas mundiais. E dar satisfação aos seus acionistas. Reduzir o seu nível de endividamento para ser equivalente ao das demais petrolíferas é uma bobagem, porque as demais petrolíferas não têm mais petróleo. Ao contrário da Petrobras. Ao contrário da Petrobras. A Petrobras está mais endividada porque ela tem petróleo. Então ela tem que se endividar para produzir. E as outras não têm que se endividar porque não tem como produzir. Por isso as outras estão querendo o petróleo da Petrobras. Se elas pegam o petróleo da Petrobras, elas vão se endividar como a Petrobras se endividou. 2, dar satisfação aos seus acionistas. Não, ela tem que dar satisfação ao povo brasileiro. Por isso é que ela é estatal. Se ela não fosse estatal, era só para os acionistas. Ela tem que dar satisfação para a Bolsa de New York ou para o povo brasileiro? Ela é um instrumento do desenvolvimento brasileiro ou ela é um instrumento de satisfação dos seus acionistas? Afora que o principal acionista é a União, né? Claro que, se essa empresa atender ao desenvolvimento brasileiro, ela vai dar satisfação ao seu principal acionista, que é a União. Quer dizer, nós temos hoje uma direção na Petrobras mesquinha. Ela se submeteu ao mercado. E ela quer agora reduzir o papel da Petrobras. Quer acabar com esta política da Petrobras de investir tanto em exploração e produção, como em refino, como na petroquímica, que são as áreas que agregam valor ao petróleo produzido. O processamento do petróleo na petroquímica está presente em quase tudo que nós consumimos. Está aí no botão da sua camisa, está no tecido, está em tudo. Eles querem amesquinhar o papel da Petrobras, fazendo o que o Fernando Henrique fez. Reduzi-la veja bem, quando você fala em reduzir, você está abordando principalmente essa revisão
do seu plano de negócios e principalmente a venda de ativos. Eu não sou contra a venda de ativos, não. Dependendo Qualquer dele, empresa de petróleo, ora compra, ora vende, não é isso. A Petrobras, até 2006, antes do pré-sal, tinha que sair pelo mundo buscando petróleo como as petroleiras estão fazendo. Não achava petróleo aqui, tinha que buscar em algum lugar. Então ela foi para a Colômbia, ela foi para a Argentina, foi para o Equador, foi para o Peru, primeiro dos vizinhos, foi para a África, foi para o Oriente Médio, foi para a Turquia. Depois do pré-sal, eu tenho petróleo aqui, eu não tenho que ficar buscando... Ela foi para o Golfo do México, eu não tenho que ficar buscando petróleo no exterior. Então é correto desinvestir no exterior e concentrar no Brasil. Veja bem, a política anterior era uma política correta, mesmo do governo Fernando Henrique, de buscar petróleo no exterior, porque não estava se encontrando petróleo no Brasil. Devo dizer que o talento do Guilherme Estrela, o diretor de produção, é que levou a Petrobras a aumentar seus investimentos em exploração e produção no mar aqui, e foi esse aumento de investimentos que levou à descoberta do pré-sal. Nós já estivemos aqui com o Guilherme Estrela e tivemos a oportunidade de acompanhar muito bem essa história contada por ele mesmo. Pois é muito melhor do que eu para contar. Muito bem. O erro dessa diretoria é de não entender que o que a empresa está sofrendo hoje é um desgaste conjuntural e está perdendo a visão de longo prazo. Isso vai afetar a engenharia. As grandes empresas. Que são prestadoras de serviço. As grandes empresas de engenharia do Brasil, elas são gerentes. Elas contratam milhares de fornecedores grandes, médios e pequenos. O que diferencia essas empresas de empresas menores é a capacidade que elas têm de articular muitos interesses na execução. Então, elas são gerentes. Se essas empresas sucumbirem, a cadeia que está abaixo delas vai ser necessariamente atingida. Não quer dizer que nunca mais vão se recuperar, não é isso, mas nós sofreremos um retrocesso de décadas, quando o Brasil é um país por construir. É isso que nos preocupa, Pedro. Você há pouco se referiu que não teme a concorrência internacional nessa área, claro, inclusive pela solidez dessas empresas. Só que os seus controladores estão na berlinda por conta da Operação Lava Jato. E o temor que se tem é que empresas estrangeiras não venham para competir com essas nossas grandes empresas de engenharia, mas venham para assumir o controle das mesmas. Qual a alternativa que nós poderíamos ter num quadro como esse? O que o governo tem que fazer, na minha opinião, e está demorando a fazer, tem que estabelecer regras transparentes para os chamados acordos de leniência. Porque você tem Procuradoria-Geral da República, você tem CGU, você tem AGU, você tem TCU, você tem pelo menos 4 órgãos do governo e tem o CAD. Você tem 5 órgãos do governo que batem cabeça entre si. Por exemplo, a CGU proibiu as empresas envolvidas na Lava Jato de participarem de novas licitações na Petrobras. Isso é arbitrário, porque na lei a empresa só pode ser declarada impedida de participar de licitações se for declarada inidônea após o devido processo, se for em determinadas condições, se entrar em concordata, se falir, parará. Muito bem. Uma decisão de um burocrata da CGU impede as empresas brasileiras capacitadas a prestar serviços à Petrobras, as empresas de grande porte, e faz com que a Petrobras se volte para o estrangeiro. Eu vou gerar emprego lá fora e vou desempregar brasileiro. Isso nós somos contra. Isso nós somos contra, temos que ser contra. Então, regra,
O governo tem que estabelecer procedimentos para acordos de leniência, para que responsáveis por desmandos e as próprias empresas sejam punidos, e para que orientem o próprio Poder Judiciário. E a Petrobras tem que retomar os investimentos paralisados, criminosamente paralisados. Aqui, no estado do Rio, vê-se o que está acontecendo em Itaboraí, no Comperj, que é um polo petroquímico que vai ter uma repercussão extraordinária na economia fluminense, paralisado, levando ao desespero milhares de famílias. Isso é irresponsável, isso é a visão burocrática, não é a visão de um governo, principalmente um governo que se diz preocupado com a questão social. É a questão social e a questão econômica. E veja bem, se você pega um empreendimento como o do porte do Comperj, em que você tem várias obras e adiantado o estado de execução, se eu paraliso essa obra, há deterioração natural do abandono. E quem retomar vai se cercar de milhares de precauções para que não venha a ser responsabilizado por eventuais desacertos, por eventuais fracassos. Vai aumentar muito o custo dessas obras. Não há dúvida. Muito o custo dessas obras. Pedro, você tem intenção de levar esse tipo de preocupação à presidência da República? Porque, em última instância, as decisões da Dilma Rousseff são fundamentais nesse momento. Olha, a preocupação do Clube de Engenharia é de contribuir com soluções. Não nos basta criticar, nós temos que propor soluções. E o Clube de Engenharia, em relação a essa questão da Petrobras, por exemplo, desde fevereiro tem proposta na mesa do presidente da Petrobras, tem pedido de audiência nosso ao presidente da Petrobras, sem resposta, em que nós damos à Petrobras uma proposta para a retomada das obras. E é simples. A Petrobras já fez isso no passado, quando estaleiros aqui no Rio, na década de 90, quebraram e não podiam concluir as plataformas que neles foram encomendadas. O que fez a Petrobras? Como agora vem ocorrendo, né? O que fez a Petrobras na época? Interveio nas obras, manteve toda a equipe funcionando, mas passou a cogerir as obras. Tem desmando? Ótimo. Tem desmando? Então, o que vai acontecer? Eu, Petrobras, vou assinar o cheque de qualquer pagamento junto com você da empreiteira. Então, ela passou a cogerir e, de uma certa forma, blinda em relação a efeitos para cima. Controla a obra diretamente junto com a empresa que está no canteiro. Evita o desemprego, evita o aumento de custos e permito que a obra seja concluída no prazo e com a qualidade necessária. Infelizmente, a nossa proposição sequer foi discutida até agora. É a nossa intenção, em todas as oportunidades, levantar problemas e propor soluções. Para te dar mais um exemplo a respeito disso, você tem visto na imprensa preocupação com o que vai acontecer no Rio com a conclusão das obras da Olimpíada. O Clube de Engenharia, no mais breve prazo possível, vai oferecer à sociedade a visão do Rio depois da Olimpíada. O que fazer com esta massa de trabalhadores e de engenheiros que está mobilizada com as obras da Olimpíada, o que fazer depois da Olimpíada? Depois da Olimpíada, nós continuaremos a ter muitos problemas que demandarão a participação da engenharia. Nós vamos oferecer ao debate na sociedade, inclusive com vocês aqui,
propostas para a solução de problemas no Rio de Janeiro. Se aquela ideia que você colocou como objeto da necessidade de uma ampla aliança no país, ou seja, a resposta às demandas populares a partir das nossas próprias forças internas e especialmente a partir da nossa engenharia. Certamente nós poderíamos ter aí uma nova fase de expansão da economia, da geração de emprego e principalmente de renda para os trabalhadores. Você quer ver, rapidinho, que o nosso tempo está terminando? A Petrobras é a âncora do desenvolvimento industrial brasileiro. Isso aqui é a ponta. Então, indústrias capital intensivas, inovação, tecnologia. Mas o saneamento, por exemplo, baixa tecnologia. Abrir vala, colocar cano. Habitação popular. Habitação popular, essas áreas. Demandam muita mão de obra, demandam muita engenharia, com baixa tecnologia, eu garanto emprego. Pedro Celestino, foi um prazer ouvi-lo aqui. Eu desejo a você o melhor possível à frente dessa sua nova tarefa de presidir o Clube de Engenharia e agradeço em nome dos nossos telespectadores essa oportunidade de te ouvir aqui no Debate Brasil. E lembro aos nossos telespectadores que todos os nossos programas encontram-se disponíveis no YouTube. Lá você acessará não somente a entrevista com Pedro Celestino, mas como todas as outras que temos realizado nesses últimos tempos. Pedro Celestino, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que me deram e digo a vocês que o Clube de Engenharia estará aberto para discutir problemas de interesse da engenharia e da sociedade brasileira. Muito obrigado mais uma vez. Nós que te agradecemos. E agradecemos a você, telespectador. Esperamos que as palavras de Pedro Celestino façam com que todos nós reflitamos sobre as imensas possibilidades que temos pela frente nesse nosso Brasil.